Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Conexão HT. Hoje o nosso assunto é como lidar com familiares doentes. A gente recebeu essa sugestão de tema de uma seguidora nossa, então hoje a gente quer passar para vocês alguma base de conteúdo e também como a gente lida com isso na prática, porque nós já tivemos experiências de ter que lidar aí, né, Tchelle, com familiares doentes, e a gente vai contar para vocês tudo que a gente aprendeu com essas experiências. Mas antes de a gente falar sobre isso, lembra de se inscrever no nosso canal. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que rolam por aqui. Vai ali e ativa o sininho. Isso aí. Para começar, gente, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele tem uma tendência associativa. Então, quando a gente vê um estímulo, que nesse caso é doença, o nosso cérebro ele vai lá e se associa a esse estímulo e começa a puxar experiências no mesmo nível daquela que eu tô vendo, né? Então, quando a gente tá com um familiar doente, é muito comum a gente lembrar de experiências passadas de doença e a gente se vincular a isso. A gente conversa sobre as pessoas vêm nos falar sobre histórias de doenças, de doentes, do que aconteceu, do que de pior pode acontecer. E o nosso cérebro, com essa tendência associativa, ele vai lá pesquisar tudo que pode acontecer e a gente começa a ficar muito preocupados e muito envolvidos naquele problema, tá? Isso é uma tendência cerebral. Todos nós somos assim. O que a gente tem que ter muito claro na nossa mente é como funciona a parte energética disso tudo, tá? Cada pensamento que a gente tem é como uma onda, tá? Então, todo pensamento, inclusive esses pensamentos de preocupações, eles são uma onda. Quando a gente coloca sentimento nesses pensamentos, por exemplo, eu coloco uma onda de um pensamento. Ai, só que falta não dar certo aquela cirurgia. E eu começo a me sentir mal. Se eu começo a me sentir mal, eu colapso a função de onda, como chama. Eu crio energeticamente aquele resultado. Então, energeticamente, aquele resultado já existe. Então, quando eu começo a me preocupar e a me sentir mal, ou colocar qualquer tipo de sentimento com aquele pensamento, eu começo, a nível quântico, a nível energético, a criar aquela possibilidade. Então, quanto mais a gente se preocupa, quanto mais a gente pesquisa sobre o problema, quanto mais a gente se envolve na doença, mais doença eu tô criando. Mais envolvimento, mais preocupação eu vou ter e pior a situação pode acabar ficando. Essa é a primeira coisa que tem que ter consciência, né, Ale? Exatamente. A gente ter consciência que em muitos momentos a melhor ajuda que a gente pode dar é através da nossa energia. É levar uma atitude de entusiasmo, de alegria. É a gente trabalhar as nossas questões, os nossos medos, porque a situação ela traz medos mesmo, gente. Eu passei por uma situação que foi a cirurgia do meu pai. Ele fraturou o fêmur e ele tem outros problemas de saúde. Ele é cardiopata, tem problema no coração, né? Ele tem problema também no rim, enfim, uma série de coisas. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, qual foi a primeira coisa que passou na minha mente quando a minha mãe me falou: teu pai vai fazer uma cirurgia, fraturou o fêmur? O pior resultado. Nossa, mas ele tem problema no coração. Nossa, mas e o problema urinário que ele tem? E aí eu entrei nessa cascata que a Tchelle falou. E eu também entrei, né? É natural. Agora, o que a gente precisa entender? Que isso não vai trazer solução. Então, foi muito interessante porque eles moram no interior do Rio Grande do Sul e nós moramos aqui na capital. E aí eu fui pro interior para acompanhar essa cirurgia e todo esse procedimento que estava acontecendo com ele. E eu pensei, bom, a situação tá construída. A doença, ela tá aqui, o osso tá quebrado. O que a gente pode fazer a partir de agora?
O que eu, como filha, posso fazer a partir de agora? Ser um componente que traz energia, que traz amor, que traz alegria. Porque isso sim é o que realmente vai contribuir. De nada adianta eu ficar me preocupando. Os médicos já estão fazendo a parte deles. A minha parte é confiar e contribuir para que o meu pai ou para que qualquer familiar que esteja aí, seja seu pai, tio, primo, filho, a pessoa que está doente do seu lado, contribuir para que essa pessoa receba uma energia de qualidade de você e não uma energia de medo, de tristeza, porque isso não vai contribuir. Então, foi muito interessante porque eu fiquei um tempo, ele estava hospitalizado e eu fiquei um tempo com ele. E eu usei esse tempo que eu estava com ele para reconhecê-lo e apreciá-lo e mostrar para ele quais os motivos que a gente tinha mesmo naquela situação de estar prestes a fazer uma cirurgia, de estar hospitalizado, com uma série de questões. Ok, o que a gente pode apreciar dessa situação? E eu me lembro que eu acordava, dormia no hospital com ele, eu acordava e eu enxergava o sol entrando na janela do quarto e eu dizia pra ele, olha que oportunidade a gente tem de estar juntos. Olha que bom que essa situação traz pra gente a possibilidade de estar aqui, de a gente estar junto. Se isso não acontecesse, talvez eu estaria lá em Porto Alegre trabalhando e tá tudo certo com isso. Mas a gente tem a possibilidade de estar juntos. E eu fazia, gente, isso o tempo inteiro. Cuidava dele, ajudava ele a se alimentar e sempre apreciando e reconhecendo, vamos lá, vai dar tudo certo, eu te amo, eu te reconheço pela pessoa que tu é, né? Sempre trazendo a apreciação e o reconhecimento. E aí, ele fez a cirurgia e teve alta. Quando a gente foi pra casa, as pessoas iam visitar lá no interior, né? As pessoas vão muito, né, visitar, enfim, ter essa troca. E eu comecei a perceber já nos primeiros dias, assim, que as visitas chegavam e ele estava recém-operado e as pessoas começavam a falar sobre o quê? Fratura de fêmur, que era o que ele tinha. Então, o assunto que dominava as visitas era o assunto fratura de fêmur. Lembra? O cérebro é associativo. Vê um estímulo, já começa a associar o outro sempre do mesmo nível, já buscando tudo que você sabe sobre aquilo. Todo o conteúdo relacionado à fratura de fêmur. Então, esse era o assunto que dominava as visitas. E aí, as pessoas, né, como a Tchelle falou, com essa tendência negativa, contavam que, nossa, mas teve um familiar meu que fraturou o fêmur, fez a mesma cirurgia que tu fez, só que não deu certo. Ele precisou fazer 2 vezes a cirurgia. Nossa, ele sentiu muita dor. E as pessoas começavam. E eu via na cara do meu pai que aquele assunto não estava agradando. Aquele assunto não estava contribuindo para a recuperação e para a saúde dele. E aí eu comecei a pensar, gente, vou ter que fazer alguma coisa sobre isso? O que eu vou fazer? Aí eu fiz o seguinte. Eu fiz um cartaz. E escrevi assim. Querido visitante, é proibido falar de dores, doenças, cirurgias antigas, assuntos negativos. Você pode falar qualquer coisa que você quiser que traga alegria, falar qualquer coisa boa, alegre. Se você não tem qualquer coisa boa e alegre para falar, conte uma piada. Se você não sabe contar piada, fique quieto, que você vai contribuir muito mais. E aí, começou a virar, e eu colei, gente, o cartaz atrás, assim, ó, da cama onde ele ficava deitado. Então, a pessoa chegava, a primeira coisa que enxergava era o cartaz ali, ó, né? Já botei estrategicamente pra quando a pessoa cumprimentar ele, já olhar o cartaz. E aquilo virou uma brincadeira, e virou uma gozação, e as visitas foram em outro nível depois daquilo. A recuperação que ele teve foi em outro nível de energia. Então, preste atenção o que você pode contribuir em termos de energia, de alegria. Traga o riso. Eu adorava mostrar vídeos de piadas, de gozação na internet, coisas engraçadas e divertidas, comédias, porque essa energia
que o humor traz para o nosso corpo, essa química, isso ajuda a nossa saúde. A gente acha que trazer alegria ou trazer piada pode ser que esteja zoando com a pessoa. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver de que a pessoa tá lá triste, com dor. E isso muda completamente, né, Ellen? Eu lembro de uma outra familiar nossa que tava no hospital e tava toda a família envolvida. Chegávamos lá, eu e Ellen, pra quê? Pra rir, né? Fazer piada! Tava lá, meus padrinhos chorando, tristes, pensando pior, sem notícias do que ia ser. O que a gente pode fazer no momento? Elevar a energia dessas pessoas. Ficar com pena não ajuda em nada. Porque muitas vezes a gente vai lá visitar com um sentimento de pena. Ai, tadinho, tá com dor. Ai, tadinha dessa família. Gente, a pena, ela tira toda a energia da pessoa ou da família. Troque esse sentimento de pena por compaixão. Quando a gente tem compaixão, a gente dá poder para a pessoa. E a gente demonstra muito amor. E é com essa energia que a gente tem que cuidar dos familiares, de quem está do nosso lado, dos nossos amigos. Levando isso. Amor, compaixão e diversão. Essa questão que tu falou, Tchely, da pena é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas me contar, ai, Ellen, tu nem sabe, a minha tia tá com câncer, ai, o meu pai tá com problema de saúde, ai, coitado, eu tô morrendo de pena. Pena, gente, é o pior sentimento que você pode ter. Porque quando você sente pena, você tá colocando a pessoa na posição de vítima. Não faça isso. E quando a gente fala levar piada, não é levar ironia e não é levar desrespeito, é levar energia de leveza, levar descontração, levar graça. E você pode fazer isso de uma forma suave, de uma forma leve. Se você se conectar com o seu coração no momento que você tiver com esse familiar, você vai sentir o que aquele momento vai pedir, se é um comentário descontraído ou se é você contar de uma lembrança boa que você teve com a pessoa. E esses estímulos, eles vão trazer essa leveza, essa diversão e essa alegria que pode muitas vezes curar. Isso mesmo. A cura, ela vem do amor, da leveza. Essa pessoa pode passar por esse momento de uma forma muito mais fácil e leve. E você pode energeticamente contribuir muito com isso. Combinado? Dê um like se você gostou desse vídeo e a gente espera sempre sugestões, né, Ellen? Porque a gente tá aqui pra vocês. Com certeza. Então, beijos com muita graça, leveza e muita alegria.